الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. وبعد, meus irmãos, eu estava a pensar o que havíamos de falar com tanta coisa que temos, desde os temas correntes, sociais, políticos e de din também, mas depois achei que pronto, todos os outros temas são longos demais, o tempo é muito curto. Vou falar alguma coisa sobre o Iman, que é a base e essência da nossa existência. Nós temos dois termos no Sharia, e vocês conhecem os dois termos, mas talvez muitas vezes não conseguem diferenciar em termos. É o din e é o Iman. Din, posso dizer em poucas palavras, din é o sistema prático, é o din. Iman é algo diferente, separado do din. Iman podemos considerar é a crença no din. Portanto, din, quando digo que din é o sistema prático, quer dizer que Allah, depois de criar a nós todos, quis que nós, aqui neste mundo, vivêssemos em conformidade com a vontade dele. Então, para tal, ele começou a enviar os profetas desde o tempo de Nuh a.s. Adam até Nuh. Adam também foi profeta, mas diz-se que naquela época a maior concentração entre Adam e Nuh era mais para ensinar as pessoas a realidade da vida, o que é para se comer, o que é para se não se comer, o que é para se fazer, o que não é para se fazer. E depois, não só, até Nuh não havia divergências. Toda a gente praticamente seguia o mesmo din, a mesma maneira. Por isso Allah no Corão diz: "Kana nasu ummatan wahidatan." As pessoas eram um único ummat. Mas depois, quando começaram a surgir divergências no din, quer dizer, na maneira de ser, na maneira de crer nesse din, então فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. Diz que primeiro Nabi para tal foi Nuh a.s. O sistema, o din, começou a partir de Nuh. E é por isso mesmo que em muitas partes do Corão, Allah, quando menciona esta ayat, outra parte do Corão, quando Allah diz شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ, veja esta ayat, é muito interessante. شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى. Diz que Allah instituiu para vocês o mesmo din que tinha instituído para Ibrahim. Portanto, isto já é um sistema que já vem de trás. E podemos dizer que com a vinda do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah completou esse sistema, completou esse din. Isso no Corão diz: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Veja lá, para ligar esta ayat com aquela ayat: "Shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an kabura al-mushrik." Tinha começado desde aqueles tempos e completou-se com a vinda de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hoje eu completei para vocês o vosso din. Portanto, o din está completo. Segundo o Corão, o din está completo. Não há possibilidades ou não há lugares para aumentos ou diminuições, enxertos ou qualquer coisa. Por isso é que a gente sempre bate com o pé e diz que não, din está completo. No din não há adições, não há diminuições, não há nada. E é por isso mesmo que o profeta sallallahu alaihi wasallam condena as inovações, as práticas, porque din está completo, já não há mais lugar, não há espaço. Mas depois temos o Iman. Iman, todos nós temos Iman. Nós, quando estávamos a estudar, ainda eu lembro, quando estávamos no Bukhari, Imam Bukhari tem uma divergência com o Imam Abu Hanifa nesta coisa de Iman. Se Iman aumenta e diminui. Bukhari até tem um capítulo e põe mesmo o título: Al-Iman yazid wa yanqus. Iman diminui também, aumenta também, diminui também. É preciso procurar momentos para aumentar o Iman. Há momentos em que o Iman está no grau mais baixo. É quando a pessoa às vezes desleixa-se, não cumpre com as suas obrigações, e
pratica algum pecado ou qualquer coisa, é porque Imã está num nível muito baixo. Está a ver? Imam Abu Hanifa tem outra opinião. Diz, não, o Imã em si é uma unidade. Não aumenta nem baixa. Mas pronto, nesta questão, Imam Bukhari tem sua opinião. Eu acho que mesmo os ayats do Corão também apoiam a posição de Imam Bukhari, né? Porque toda a parte do Corão Allah fala de yazdadu imana ma imani. Ayats do Corão utilizam o termo de aumento e diminui, embora Imam Abu Hanifa tenha interpretado aquilo de outra maneira, mas aparentemente a gente pode levar esta posição de Imam Bukhari. De facto, Imã aumenta, Imã diminui. Din em si já existia no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando o Nabi veio, porque é um processo, Din é um processo, é um sistema que já está a vir. No tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, a maior parte das coisas de Din já tinham desaparecido, ficaram poucas coisas. Por exemplo, havia salat, os kafirs tinham salat deles, só que salat deturpado. Allah fala do salat dele, وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً. Este era o salat deles. Bater as palmas, assobios, salat deles. Assim como você vê hoje em dia, há muitas igrejas aí, para eles a oração é pegar na viola, sentar ali na igreja, começar a cantar. Estamos a cantar os louvores de Deus. Por isso muitos tradutores do Corão que eu vi em português, os não muçulmanos, influenciados por essa prática, quando querem traduzir, fasabbih bihamdi rabbika, eles traduzem assim, canta os louvores do teu Senhor, canta os louvores do teu Senhor. Mas por que é preciso cantar os louvores? Cantar os louvores, então você tem que chegar a estar cacida toda hora, não é? Mas não é isso que Allah está a dizer aqui, e não temos nenhuma parte onde está escrito que o Nabi também cantou. Mas é tal influência cristã que eles pensam que cantar os louvores faz parte disso. Então pegaram na viola e começaram a tocar. E isto consideravam a oração deles. Hoje também certas igrejas consideram isso a oração, para eles é oração. Tem esmasiones, outras igrejas, sábados à noite, que fazem tanto barulho ali, a dançar, a tocar batuque e tudo. Eles estão a fazer oração. Tinham, os árabes também tinham. O Corão fala, ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. Hajj também tinham eles. Tinham Hajj também. Allah fala do Hajj deles. Faziam Hajj nus. Davam de beber os Hajjis. أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام. Tinham isso também. Praticavam caridade também. Há muita coisa de din que tinham, mas já estava deturpada. O que faltava a eles na altura, era o imã. Imã não tinha. Quando digo imã não tinha, quer dizer que imã quer dizer o que? Convicção, certeza em Allah e no poder de Allah. Esses árabes sabiam que veneno mata. Sabiam muito bem. Sabiam que para se manter vivo é preciso ar. Sabiam. Preciso comer. Sabiam. Mas não tinham imã na gravidade do castigo de Jahannam. Não tinham. Portanto, é isso que falta. Parte de din tinha. Muita coisa de din tinham eles. Mas deturpado. E imã faltava-lhes. Mais ou menos essa situação posso considerar conosco hoje um bocadinho igual. Há din entre nós. Alguns com muito din, outros com din um bocadinho deturpado. O que está a faltar é o imã. Eu vou dar um exemplo a vocês. Se hoje você anunciar a diferença de que nós temos din, mas não temos imã. Se for anunciado aqui, que olha, do jardim zoológico fugiu um leão, está aqui, no Spamaninho, eu garanto a você, tudo aqui é em pânico. Você não vai para fora, fecha a porta. Quer dizer, veja a convicção com que você acreditou nessa, e a tua atuação. Depois de ter ouvido isso, cuidado, o leão está solto. Fecha a porta. Isto é real, quer dizer, porque você acredita, tem imã, tem convicção. Mas a mesma convicção
você não tem nos perigos que encaram a tua vida, dia a dia. Os perigos que nos esperam no Kabar. Os perigos que nos esperam. Você até está a ouvir notícia. Todos os dias, hadith é o quê? Vocês agora não estão a ouvir hadith, toda a vida estão a ouvir hadith. Fala-se de Jahannam, fala-se de Jannat, mas o quê? É aquele ouvido de mercadores. Ouviu e passou. Mas de leão você não ouviu e passou. Então você, quando fala de perigo, perigo de leão e perigo de Kabar, de azab de Kabar ou de Jahannam, você não atua da mesma maneira. Deixa lá de azab de Kabar, de leão, você quando está a ouvir futebol, relatos, o locutor sai, perigo, atenção, perigo, perigo, você logo os teus ouvidos levantam-se, parece o ouvido de gazela, começa logo a ouvir perigo, o que vai acontecer agora? Você já viu? Quer dizer, isso é tal convicção, crença. E eles também falam assim, para atrair a tua atenção, atenção, perigo, todos vocês ficam já com ouvidos abertos. Mas quando você ouve aqui, perigo, está a ouvir sempre perigo, notícias assustadoras, alguma vez teus ouvidos levantaram em concentração? Por que isso acontece? É tal coisa que eu estava a dizer, é falta de imã. Imã está fraco. Din existe. A gente está a fazer salat aqui, não vai fazer salat. Jejum também se faz, o Corão também estuda, tudo. Din está ali, o sistema está ali, o imã não está. A situação é mais ou menos semelhante àquilo que os árabes viviam naquele tempo. Havia din, mas não havia imã. Hoje nós temos din, assim como eu disse, completo, ou deturpado, ou seja como for, mas falta imã. O sinal da falta de imã é isto mesmo. A gente não presta atenção aos perigos reais. Os perigos reais. O que é perigo para ti tornou-se uma brincadeira. E aquilo que é brincadeira é um perigo real. Isso é falta de imã. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando foi enviado como profeta, ele utilizou uma tática muito interessante. Ele, para atrair a atenção das pessoas para o perigo real, o que ele fez? Ele não foi só falar com as pessoas, ouçam lá o que eu estou a dizer. Ele subiu para o Monte Safa. E na Arábia, naqueles tempos, havia uma tradição. Quando houvesse algum perigo, a pessoa subia na montanha nu. Aí chamavam eles um termo An-Nadhir al-Uryan, ou admoestador nu. Então ele, para atrair a atenção, para indicar que trata-se de um assunto muito grave. Essa era uma forma de atrair a atenção. Subia lá para cima e depois dizia o que tinha a dizer. O profeta sallallahu alaihi wasallam não despiu-se, mas também fez a mesma coisa, subiu e chamou a todos. Toda a gente reuniu-se à volta dele. E ele, com a sua atuação, de duas formas, queria indicar a sua posição distinta em relação a nós. Ele estava numa posição no topo da montanha, onde ele tinha alcance de coisas que você que está embaixo não tinha. Portanto, ele conseguia ver além daquilo que é barreira para ti, além da montanha. E você não consegue ver porque tem uma barreira. Então ele, para indicar que esta é a posição de um profeta. O profeta está numa posição alta, que consegue ver coisas que tu, na situação normal, não consegues ver. Há uma cortina entre nós e as coisas. Neste momento é isso mesmo, a realidade é esta. Não? Você aqui tem olhos, mas você não consegue ver além da parede. Mas o profeta comunicou-nos a nós certas coisas. No Kabar acontece isto. Depois da morte acontece isto. Jahannam acontece isto. Quando você morrer, há de vir 2 anjos a te perguntar. Imagina, essas informações não estão ao teu alcance, porque há uma barreira. Neste momento, quando é exigido a ti para você acreditar voluntariamente, mas quando essa barreira for retirada, e você depois quiser acreditar, então agora diz que agora o imã já não é válido. É por isso que diz que a tauba é aceita enquanto você não entra na agonia.
Imã é aceito enquanto a barreira não foi eliminada. Faraó foi-lhe exigido todo momento para acreditar. Ele não acreditou. Quando já estava quase a morrer, quando viu a anjo da morte, eles, amantu billadhi, amanat bihi banu Israel. Agora eu acredito naquele em que os israelitas acreditam. Logo a resposta veio, al-ana, agora você está a acreditar. وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ, antes você desobedeceu. E imã aceito era antes, não agora. Sabe a diferença? Então, Nabi, ao subir naquele monte, posicionou-se na prática para indicar qual é a posição real de um profeta. Lá no topo, ele consegue ver coisas do outro lado que você não consegue ver. Então, ele subiu e chamou as pessoas. Ele disse, olha, eu sei anunciar para vocês que por detrás desta montanha está um exército que vem atacar a vocês. Vocês vão aceitar? Sim, você nunca mentiu. Você tem o título de Al-Amin. Portanto, nós vamos aceitar essa notícia. Então Nabi disse, olha, se é esse o caso, eu estou agora a advertir-vos a vinda de um grande castigo se vocês não acreditarem. Logo eles voltaram. Logo Abu Jahl disse, alihada jamatana, foi para isso que você nos juntou aqui, para dizer isto. Já viu, quer dizer, a diferença? Quer dizer, naquilo que a gente deve acreditar, imã está fraco. E outras coisas a gente acredita com facilidade. Aquele exemplo que eu dei de leão. O leão, se agora a rádio anunciar que, pessoal da Spamanin, cuidado, há um leão solto aí. Ninguém há de sair de casa. Por quê? Porque a gente acreditou aquilo com toda a convicção. Você vem aqui no masjid, os alims estão a transmitir todos os dias. Olha, cuidado. Você faz ouvidos de mercador. Parece que não acontece nada. Você saiu na mesma, entrou na mesma. Você vê gazela. Gazela, como tem uma gazela, agora estou aprendendo de gazela. Alguém mandou para mim uma gazela, estou toda hora a ver aquilo. Aquilo tem ouvidos, vira-se por todo lado. Quer dizer, vira para ali, vira para ali, vira para ali, vira para ali, vira todos os lados. Por quê? Porque aquele animal é muito cobiçado. Tem muitos inimigos. Leopardos, leões, cães, tudo. Então veja lá deu-lhe um instrumento de defesa para sempre estar alerta. Então aquilo logo capta logo algum perigo. Tem uns sensores especiais aí que capta logo, não é? Portanto, nosso ouvido não se mexe, não se movimenta. Mas Allah fez de maneira que a voz, as ondas, de qualquer parte que venham, logo a gente capta. Não é preciso do animal, que o animal tem que virar, tipo antena. Nós não precisamos. Então, você está a ouvir aqui, disse, toda a vida, alguém saiu daqui e eu já ouvi isto. Deixa lá reforçar meu imã naquilo que estás a falar. Assim como eu disse a vocês, né, que no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam havia salat. Havia jejum, havia hajj, havia caridade, tudo isto que a gente sabe, tudo aqui. Safa Marwa, tudo tinha. Mas o profeta sallallahu alaihi wasallam, tendo aquilo tudo, ele tem que trabalhar no imã, tem que se criar uma convicção tão forte que um crente saiba que eu estou a todo momento em frente a Allah. Você vê o mesmo salat que os cafres praticavam, que era salat, a maneira deles. Quando os muçulmanos começaram a praticar o salat, que grande diferença. Diz que Abdullah ibn Zubayr, não estou a falar de Abu Bakr, Omar, Osman, que eles são muito grandes. O próprio profeta, vocês conhecem o salat do profeta, tanto de ficar de pé, os pés ficavam inchados. Era por quê? Qual é a diferença no salat dele e no salat que era praticado antes? A diferença é esta, de convicção e imã. Abdullah ibn Zubayr, diz que quando fazia salat no Haram, Abdullah ibn Zubayr era sobrinho de Aisha, esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando fazia salat no Haram,
a concentração era tão profunda que nem se mexia. E os pássaros pensavam que isto deve ser um tronco ou uma árvore e vinham pousar por cima dele. Vê lá. Diferença que Nabi trabalhou no imã 3 anos em Meca, só no imã. E veja o fruto desse imã. Hoje, eu quando digo que temos din, não temos imã. Nosso salat como é que é? Nosso salat, se você acabar o salat aqui, depois de acabar o salat, parar ali na porta, perguntar a alguém qual é a sura que o imã estudou, garanto a vocês, 90% não há de conhecer. Mas nem está concentrado, nem sabe o que se passa. Ele só está a movimentar-se porque outros estão a movimentar-se também. Muitos, quando fazem Allahu Akbar, é dentro do salat, que estão a fazer contas da loja, estão a fazer os programas, os planos, as boladas, estão no salat. Shaitan também ajuda. Um salat, só a aparência só. E veja o salat daqueles. Nós já contamos muitas passagens de salat, né? De facto, nosso imã está muito fraco, né? Não é por acaso que Allah no Corão, quando diz Ya ayyuhalladhina amanu, aminu billahi wa rasulihi, é preciso dizer Ya ayyuhalladhina amanu, aminu 2 vezes. Para quem já tem imã, Allah está dando a ordem aminu, por quê? Porque afinal o imã está fraco e todos nós estamos no mesmo nível. Há outros que estão muito fracos, há outros menos fracos, há outros razoáveis e assim sucessivamente. Mas é preciso isto que estamos a dizer, que é preciso a gente reviver, reativar, reforçar, renovar o nosso imã. É preciso, por isso é que Allah diz Ya ayyuhalladhina amanu, aminu billahi wa rasulihi. Porque quando se diz Ya ayyuhalladhina amanu é porque já tem imã. Mas se diz outra aminu billahi wa rasulihi wal kitab alladhi, é para dizer que, olha, reforce o vosso imã. É preciso sentar de vez em quando, fazer análise, fazer estudo. Qual é a situação do nosso imã? Muitas vezes, nós, como já estamos habituados, nós temos na casa de muçulmano, a gente toma tudo isto por pronto, ao normal, né? Pronto, é rutinal. Chegou sexta-feira, tem que ir sexta-feira tomar banho, porque meu pai ensinou-me, tem que usar chapéu, pôr juba, pôr antar e tudo, e ir para a masjid. O resto, mais que isso, a pessoa nem culpa saber. É o que está a faltar. Hoje, há uma diferença entre nós e os outros, é nisto. Você vai para o mercado hoje, vai ao mercado, você até fica admirado agora com a vinda dos chineses. O que a China não faz? A China fabrica tudo e mais alguma coisa. Não há nenhuma coisa que o chinês não fabrica. Você fica admirado. Esta gente tem tanta inteligência que fazem tudo e mais alguma coisa. Mas há uma coisa que eles não podem fazer, nem a América, nem ninguém, é o imã. Eles podem fazer tudo. Hoje nós estamos fazendo, eles fazem tasbih, não fazem tasbih para vocês, não fazem juba, esses chapéus, muçalas, está a perceber? Agora para estudar, até o Corão, já vem com caneta, o Corão faz tradução, a China faz tudo para ti hoje, não há nenhuma coisa que a China não faz. Bússola, relógio que faz azan, relógio faz azan também. Você quando quer ver carro do muçulmano, como é que descobre carro é do muçulmano? É com tasbih. Que tasbih, o carro é que estuda tasbih, você não estuda tasbih. O sinal é para não, este é muçulmano, vai ter tasbih ali. Você pergunta a eles se alguma vez fez tasbih. Eles fazem tudo para nós, tudo, mas o que falta é isso, falta imã. Eles não conseguem fazer imã. Se fosse possível eles fabricarem imã também, vendiam a nós imã também, que está aqui, já que a gente fez tudo. Você vai para Meca, Medina também, no Hajj, são ihrams, tudo eles fazem, tudo. Falta só imã. Imã eles não conseguiram fazer. O único que pode fazer imã é você próprio, muçulmano, à luz daquilo que o Islã está nos a prescrever e tudo isso. Termino aqui e quero agradecer por me terem dado mais uma oportunidade de estar aqui. Allah que dê força, coragem a todos, aos muçulmanos especialmente, afaste todos os males, as desgraças, as aflições que neste momento estão a atingir aos muçulmanos por todo o lado. Sallallahu alaihi wa sallam.